Como que vocês chegam nesse valor de média? Vocês têm que apurar o 13º o ano todo, tá? 13º é ano, lembra sempre isso. 13º é ano civil, janeiro a dezembro. Férias, a gente tem que apurar médias pelo período aquisitivo da pessoa, tá? Então, na época de você fazer a apuração de média de férias, tem que se atentar sempre para o período aquisitivo da pessoa. E no 13º é o ano civil, de janeiro até dezembro. Então, como que chegaria nesse valor aqui de 428? Eu teria que apurar se a pessoa teve média no ano todo, tá? Aí, tipo, você só teve alguns meses. Eu vou colocar só os meses que teve e depois vou dividir por 12, né? A soma disso por 12, né? Não? Não. Por exemplo, eu tive média aqui em janeiro. Eu tive R$500 em janeiro. Aí, fevereiro eu não tive. Março eu não tive. Abril eu não tive. Tive em maio R$1.000. Ah, vai dividir pelos meses que teve. Aqui eu não tive, aqui eu não tive, aqui eu não tive. Aqui eu tive R$1.500. E aqui eu tive R$500. Quando eu chegar na primeira parcela, lembra que eu falei para vocês que quando eu fizer o cálculo da primeira parcela em novembro, eu ainda não tenho a média do mês de novembro. Que no caso, a apuração você só vai fazer no final do mês. Então, eu vou pegar o quê? De outubro para frente, para trás, até janeiro, e vou ver. Nesse caso aqui, ele teve 1, 2, 3, 4. Eu tenho que dividir por 4. Tá? Se ele tivesse todos os meses, eu dividiria por 10. A média você divide pelos meses que você teve de média, entendeu? E aí eu faria 1, 2, 3, 4, aqui dá 1.500, 3.500. Aí teria que dividir 3.500 por 4. Quanto que dá isso? 875. Ele teria de média para juntar no salário dele 875, tá? Isso para cálculo da primeira parcela. Aí você vai me perguntar, e a segunda parcela? Eu já vou ter aqui novembro, vamos dizer que em novembro ele teve mais R$500. E aí eu tenho, quando eu faço a segunda parcela, lembra que eu falei para vocês que eu pago a segunda parcela até o dia 20? Eu também não tenho ainda a média de dezembro. Então, eu vou fazer o que aqui? Eu vou chegar em dezembro, para pagar, eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, somo tudo, vai dividir por 5. Entendeu? Aí, em janeiro, paga o diferente. Não. Em dezembro, eu paguei o 13º no dia 20. A legislação me permite que no final do mês de dezembro, na folha de dezembro, eu entre com as médias de 13º, só que sai não como 13º, mas como complemento, tá? Ele me permite, como ele sabe que eu tenho que pagar o 13º até o dia 20 e recolher até o dia 20, eu não vou conseguir apurar as médias de dezembro, mas na folha do final do mês eu já tenho essas médias. Aí eu vou entrar com essas médias, vou recalcular e vou pagar como complemento, tá? Mas tem que pagar dentro do mês de dezembro. Não, a CFIP 13, ele vai retratar o que eu paguei no dia 20. Esse complemento, ele vai sair na CFIP 12, dentro da CFIP 12 da folha. Mas ele sai como complemento de 13º e lá eles entendem que pode, entendeu? Que é possível. Porque você não tem como apurar antes. Você não consegue saber se a pessoa fez alguma coisa antes, entendeu? Lembra que a apuração tem que ser do dia 1º ao dia 30? Eu no dia 20 eu não vou ter dia 30 ainda. Isso aqui? Não, a parte em dezembro, eu tenho que pagar o 13º até o dia 20, por lei eu tenho que pagar até o dia 20. Quando eu chegar em dezembro, dia 20, eu não tenho a média de dezembro ainda, porque ainda faltam 10 dias para eu apurar. E aí, a legislação permite que eu pague essa média de dezembro na folha de dezembro, porque a folha de 13º, gente, é uma folha à parte, é separada. No mês de novembro, no mês de dezembro, vocês fazem 2 folhas.
você faz a folha de 13º, fecha ela, manda os encargos e aí você vai para a folha do mês. E aí na folha você recebe dia 5. Isso, aí eu vou ter apuração até o dia 30 e vou conseguir pagar essa parte como complemento de 13º, tá? Isso é permitido porque eu não teria ainda no dia 20. Não daria para eu conseguir fazer isso imaginando. Eles entendem. Aí eu junto com novembro, dezembro e faço... Aí você vai ver se ele teve alguma coisa em dezembro. Vamos dizer aqui que ele teve mais R$1.000 em dezembro. Aí você vai pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vai somar 1.500, 3.500, 4, 5.000. Aí você vai pegar 5 e dividir por 6. Para saber qual foi a média dele no ano. Mas aí vai diminuir o tempo que já pagou, né? Vai pagar só a diferença, né? É isso. Aí você vai ver que você já adiantou de média, né? Você está recalculando, aí você vai fazendo. Tá? Então vamos lá. Aqui a gente já tem o valor da média. Então como é que a gente vai fazer qual é a admissão dele? 5.500 mais 428. E a admissão é? 1 de agosto. 1 do 8? 2016. Então aqui. Vou fazer o integral e o proporcional. O integral, ele teria que pegar os 5.500 mais os 428, quanto dá isso? 5.928. Aí em cima desses 5.928 eu vou tirar a primeira parcela, que é os 5.928 divididos por 2. 2.964. E aí eu vou fazer a segunda parcela. Pode ter uma mudança? Pode. Porque, na verdade, essa média aqui pode ter sido até anterior e vai incluir mais um pouco. Vamos dizer que ele teve mais R$100 na média, tá? Para a segunda parcela. Então, em vez de 5.928, seria 6.128, não é isso? Aí eu pegaria 6.128 como a segunda parcela dele, descontaria a primeira, que é os 2.964. Quanto que dá isso aqui? Um menos o outro? 3.164. Aí em cima desse 3.164 eu tiro os encargos. Tá? E como que é feito na proporcional? Se fosse o caso dele ter entrado dentro do próprio ano. Aí a gente pegaria os 5.928, esses 5.928 seria a minha base da primeira parcela, igual é ali. Só que eu teria que proporcionalizar esse valor. Eu teria que dividir por 12 e multiplicar por 5, né, que ele é agosto. 2.470? Aí em cima desse 2.470 eu vou dividir por 2. Quanto dá? 1.236. 5. 1.235. Usando como mesmo parâmetro aqui para a segunda parcela. Seria, eu pegaria os 628 divididos por 12 vezes 5. Quanto daria? Silêncio. 2.553.33. Esse é o meu valor de 13º, só que eu tenho que descontar a primeira parcela dada. Aí eu vou descontar esse valor aqui, de 1, 2, 3, 5. Quanto dá? Deu para entender aqui o que eu fiz? Eu usei o mesmo parâmetro daqui. Eu dei mais 100 reais para ele aqui, de média. Só que tudo que for proporcional, você tem que proporcionalizar tudo, tá? A mesma coisa aqui. Eu vou apurando as médias, mas aí depois eu somo o salário dele, divido por 12, multiplico pelos meses que ele tem. E aí, nesse caso, seria média, vamos botar que fosse média de hora extra.
tivesse também adicional noturno e tudo, e você tem Entra que calcular, tudo. somar tudo, né? Entra tudo. Você Separadamente, pode, assim. não precisa separadamente, você pode somar tudo que for de média e entrar no Porque coisa. recebeu de hora Porque ele extra, pode não ter tá no tido, janeiro, aí eu ele vou lá pode e ter boto tido no hora janeiro. extra aqui, ele pode ter tido adicional aqui, entendeu? Aí eu Aí, vou botando tudo no- você pode ir botando tudo no mês a mês. Se quiser, para ficar mais fácil, separar pelo que foi, também não tem problema não. Você separa todas as médias e vê. Comumente, os sistemas de folha têm um demonstrativo de média. E você só checa para ver se está certo. Entendeu? Tira a ficha financeira dele, vê se ele teve mesmo aquele coisa. No 13º é mais tranquilo. Nas férias que é mais chatinho. Você tem que ir olhando os meses dos períodos aquisitivos das férias. Mas é o mesmo critério, tá?